Orar. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos na beleza da tua santidade. Nesta manhã, Senhor, nós estamos na tua presença porque reconhecemos a tua graça, a tua bondade sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, conceda, Senhor, a cada um aqui a bênção, Pai, da palavra de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, Senhor. Em nome de Jesus, conceda, Senhor, às irmãs que vão estar fazendo a apresentação, a tua bênção. Pai, que a paz que excede a todo entendimento possa estar inundando cada coração, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, peço, crendo na sua manifestação, no seu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos então começar, né, pela Madalena, em nome de Jesus. Creio que o Senhor já entregou a palavra, o Senhor já falou ao coração e o Senhor vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Estou muito emocionada, muito feliz. Foram dias assim de estudo e de alegria. Eu vou falar sobre a carta de Paulo às igrejas. Graça vos dou, graça a vós, a outros a paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do Deus Pai. Aqui uma explicação. Paulo foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai para ser apóstolo. Ele apresenta as suas credenciais no início desta carta. Algumas pessoas estavam questionando sua autoridade. O objetivo de Paulo durante sua viagem missionária era visitar as regiões. Todo o plano de Deus é nos salvar através da morte de Jesus. Fomos salvos da iniquidade que existe no mundo atual, um mundo governado por Satanás, cheio de crueldade, tragédias, tentação e engano. É o que vivemos nos dias de hoje. Ser resgatado deste mundo não significa ser retirado dele. Significa não ser mais escravo. Algumas pessoas estavam pregando outro evangelho para serem salvos. Os gentios precisavam obedecer às leis e costumes judaicos. A fé em Cristo não era suficiente. Jesus Cristo tornou essa dávida disponível a todas as pessoas, e não somente aos judeus. Quando as pessoas estabelecem requisitos adicionais para a salvação, negando o poder da morte de Cristo na cruz. A Bíblia diz que existe apenas uma maneira de alcançar o perdão: crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus Cristo nos deu apenas um caminho. Lá em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os judeus invejosos queriam destruir a autoridade de Paulo. Ele próprio era judeu e prestava culto no templo. Frequentava festas religiosas. Ele falava que a salvação, tanto para os judeus como para os gentios, era somente através da fé em Jesus Cristo. Mesmo o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema, amaldiçoado. Em 2 Coríntios 11:15, Paulo adverte que Satanás se disfarça em anjo de luz. Essa carta provavelmente circulou por diversas igrejas na Galácia. Paulo escreveu
para corrigi-los. Faça-os vós, porém, saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém. É isso que eu estudei sobre a palavra. Amém. Obrigada, Senhor, por Amém. tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. É o mais importante, é realmente a salvação, né? A E nós salvação. temos a salvação em Cristo Jesus. Glória a Isso. Deus. Amém. Amém. Obrigada. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Clara, só libera o seu som, Clara. Amém. Graça e paz a todos, né? Aquelas que estão aí, aquelas que vão chegar. Então, a minha apresentação do trabalho da IBF, né? Eu me chamo Clara Regina. Sobre a carta de Gálatas também, eu escolhi a carta de Gálatas, no capítulo 5, e falando sobre a exortação a conservar a liberdade cristã, né? Que é um gancho daquilo que a Madalena tem trazido também na carta de Gálatas. O que eu tirei aqui, que eu estudei, aquilo que ficou bem impactado em mim, foi que nessa carta, Paulo, ele defende a liberdade do evangelho, né? E alguns, eles tinham substituído a sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. No versículo 4 fala muito sobre isso. Também vemos que Paulo, ele se defendeu e se posicionou das acusações que os fariseus faziam. Ele defendeu a sua própria autoridade de apóstolo de Jesus Cristo, aonde ele recebeu diretamente de Deus. Ele também defendeu com ardor o evangelho de salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. E a verdadeira liberdade cristã consiste em viver no Espírito e cumprir a lei de Cristo. Eu vejo a posição de Paulo, sabe? Às vezes a gente, quando começa a estudar a palavra, a gente se entra dentro, né? Entra dentro da palavra. Eu falei, eu creio que não foi nada fácil para Paulo, não, né? Ele se posicionou, ele defendeu aquilo que ele creu, e ele teve muitas coisas contra aquilo que ele posicionava, aquilo que ele acreditava, até por parte dos ditos, né? Os fariseus, aqueles que entendiam a lei, e eu acho linda a posição dele, porque quando ele teve um encontro com Cristo, realmente aquilo impactou a alma dele. E o Senhor levantou ele mesmo para estar se posicionando, né? Doesse a quem doesse, fizesse o que fizesse, e isso ficou para nós hoje, como discípulos também. E quando eu comecei, né, a adentrar dentro dessa carta de Paulo, falando sobre a exortação a conservar a liberdade cristã, foi interessante, né? Agora eu vou dar um respaldo naquilo que eu fui lendo, né? E fui dando uma enxugada nos versículos. Então, nos versículos, aqui, Paulo, de 1 ao 3, né? Paulo fala assim que com muita veemência ele confrontava os irmãos a refletirem e se posicionarem, que eles estariam invalidando a fé em Cristo, por serem influenciados pelo legalismo, né? Paulo também continua que cair da graça é estar alienado de Cristo, afastado, né? E é abandonar o princípio da graça de Deus que nos traz vida e salvação. A fé que Paulo defende é salvífica, é uma fé viva num Salvador vivo. Eu vejo, é interessante, né? Às vezes é essa carta viva que nós temos que ser. Hoje, eu vejo que não é muito pelo fazer, mas é atitudes, né? É aquilo que a palavra de Deus passa para a gente. Posições, atitudes, vivência. E Paulo, ele se posicionava, ele defendia aquilo que ele cria mesmo. E aqui ele fala assim, precisamos tomar cuidado com as distrações desse mundo.
Então, ali, eles achando que aquilo era certo, né? Não tinham conhecimento, né? E hoje a gente vê muita coisa assim no nosso dia a dia. Eu trago muito para a nossa vida. Muitas experiências, muito, tudo aquilo que Paulo passou, né? Dentro disso, se posicionando. Muitas vezes a gente também, aonde a gente está, a gente tem que tomar certas posições, ir contra, Seu som ficou desligado. Seu som ficou desligado. Desligou. alguém está ligando. É. Eu recusei. E trazer convicto, né? Isso ao nosso espírito. Aí ele continua, né? Paulo continua alertando a igreja contra os falsos profetas, induzindo-os a deixar o sacrifício de Cristo para deixar de permanecer em Cristo. Lá no versículo 13, ele deixa bem claro também: fosse chamados para a liberdade, mas não usai da liberdade para dar ocasião à carne. Então, hoje a gente vê muita gente confundindo liberdade com libertinagem. E muitas vezes a gente tem que entender isso, que ser liberto em Cristo é saber dizer não, é nos posicionarmos naquilo que a gente cremos, e nós cremos nessa palavra. Eu vejo que a palavra hoje, para mim, ela é a constituição que o Senhor deixou para minha vida. E muitas vezes eu tenho que tomar posições contra a minha própria carne, contra a minha próprios pensamentos. E isso eu acho que é a coisa mais difícil que a gente tem, né? Porque a gente é criado, a gente é ensinado de muitas maneiras. Por isso eu vejo tão lindo o Evangelho de Cristo, porque ele vai nos libertando no processo, no dia a dia, nos mostrando. E quando Paulo se posiciona aqui, ele é convicto, ele traz aquilo para nós, para que a gente possa assim, ter um exemplo, né, dessa continuação, né? Um homem de posição, de personalidade forte. Então, ele me inspira muito também. No versículo 13, né, ele fala de chamados à liberdade. Ele define onde está o Espírito, aí liberdade. E a liberdade que vem através de Cristo. É acima de tudo, libertação da condenação e escravidão do pecado e do domínio total de Satanás. No versículo 14 e 15, ele continua: o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, são coisas que a gente, assim, vive o nosso dia a dia. Paulo trazia, né, isso no amor ao próximo, no versículo 14 e 15, ele explana bem isso, né? E às vezes o nosso próximo é aquele que está do nosso lado. Muitas vezes a gente não entende. Às vezes o amor ao próximo não é apenas aquele que nós encontramos na rua ou dentro da igreja, ou não, é aqueles que estão próximos. E muitas vezes a gente, por pequenas coisas, a gente acaba né, se distraindo daquilo que às vezes é tão simples o evangelho, e às vezes a gente acha que está tão longe. E quando eu começo a ler, Deus trabalhar dentro do meu espírito, através dessa carta de Paulo, ela traz um impacto na minha vida, não sei, na vida dos irmãos, mas é porque o Espírito Santo ele vai nos refletindo, ele vai trazendo para nós refletir sobre as nossas próprias vidas. E isso eu acho lindo, dá licença. E eu acho aqui que no versículo também 16, 17, 18, 19, 20, eu peguei um catado. Eu entendi aqui que Paulo nos exorta e nos alerta sobre o espírito contra a carne. Eu acho, não tenho certeza que esse é o maior conflito dentro do ser humano, dentro da gente. É o espírito contra a carne, aquilo que eu alimento, aquilo que eu me posiciono, né? Em hábitos, né? Aquilo que me induz, é isso que vai falar mais alto. Então, esse conflito que Paulo fala aqui resulta numa completa submissão às más inclinações da carne, que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sob o senhorio de Cristo.
Aí eu vejo aqui que o campo de batalha está no nós, no próprio cristão, na sua mente. O que nos alimentarmos mais a nossa carne ou o nosso espírito. E o conflito continuará por toda a vida terrena. Visto que o crente, por fim, ele reinará com Cristo. Por isso, precisamos o quê? Esforçar-nos todos os dias em buscar a presença do Senhor e as armas espirituais que Ele nos deixou, para que no processo sempre teremos essa sede e essa fome da presença e da sua palavra. Pois eu vejo aqui que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? Nós não estamos mais debaixo da lei. Quando nós nos deixamos, é como nós fazemos. Nós procuramos ter essa sede, essa fome de estudar a palavra, de nos expor à palavra, de nos expor à oração, às armas espirituais, mesmo passando pelos nossos desafios do dia a dia. Mesmo nós passamos pelas nossas batalhas, nossas lutas, nós sabemos que nós estamos com o Senhor e o Espírito Santo está conosco. E quando nós nos alimentamos, o que nos vai impulsionar, o que eu tenho visto, a palavra é viva. Eu não quero, quando nesse processo, eu continuo nesse processo, como todos nós aqui estamos, continuamos esse processo, é uma dependência totalmente do Espírito mesmo. É nós se posicionarmos. Ninguém vai poder se posicionar por nós. Ninguém vai poder fazer por nós. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos impulsione nas situações, nas circunstâncias. Cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas lutas, mas a diferença é como nós vamos nos posicionar diante dessas lutas, quando nós nos alimentamos do nosso espírito. Mesmo alimentando o nosso espírito, passaremos pelas aflições, passaremos pelos desafios do nosso dia a dia, mas sabendo, né, que aquele que luta por nós, ele está conosco. Ele vai dando estratégia, ele vai colocando, ele movendo corações de pessoas a favor do nosso irmão, nos posicionar. Então, eu vejo assim, o caminhar cristão, quando Paulo fala aqui nesses versículos, de a nossa luta, o espírito e a carne, é tão séria, é tão real, que se nós não deixarmos realmente buscar essa posição em Cristo, e entender o que nós somos em Cristo, ter essa convicção do que nós somos nele, a gente consegue, irmão, porque o Senhor está conosco. E Paulo, quando ele fala, né, eu escolhi a carta de Paulo, porque na minha conversão, quando eu me converti, eu tinha eu preciso ainda no processo ser mudada, mas eu tinha uma dificuldade, porque, assim, eu tenho já uma personalidade forte, então eu tinha algo que precisava dentro de mim ser mudado, né? E quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei, né? Eu falei assim, meu Deus. Quando eu li a carta de Paulo lá nos versículos onde fala sobre a carne, sobre o fruto, eu olhava assim, eu falei assim, meu Deus, como eu estou longe disso, né? Lá no início da minha conversão, anos atrás. E como quando eu me converti, eu me apaixonei pela palavra de Deus. Foi tão instantâneo, mesmo não entendendo nada, mesmo não, né? Não compreendendo nada, eu me apaixonei tanto que eu colocava, e ainda eu tenho esse costume de colocar versículos pregados na parede. E eu coloquei, né? Coloquei vários versículos sobre obras da carne e obras do Espírito. Então, toda vez que eu via lá escrito, nossa, meu Deus, eu fiz isso de novo, meu Deus. Eu tinha um mestre, um pastor que falava assim, às vezes eu tinha essa liberdade com ele, né? Ele falava assim, não, você só está dando volta na montanha de novo, vamos começar de novo. Aí eu falava, então era exercitando, eu precisava exercitar aquele fruto em mim, eu precisava entender que aquilo é penoso, é trabalhoso, irmãos. Mas quando a gente decide, né, a amortecer a nossa carne, a matar a nossa carne todos os dias, a gente entende
que o Espírito Santo ele trabalha em nós quando a gente quer, né? Quando a gente dá essa abertura. Então, isso me impactou muito. E ainda eu estou em transição de processo, eu estou todos os dias, né? Todos nós, né? Então, eu vejo essa carta de Paulo muito séria para a minha vida, para refletir em mim. Aí, entrando um pouquinho também no versículo 22, 23, 24, né? Ele leva nós, os irmãos, a viver no Espírito. Pois quando temos um modo de viver íntegro e honesto, que a Bíblia chama o fruto do Espírito, né? Aqui fala de frutos. Quando nós, os crentes, através da busca incessante e perseverante, né? É o amor para com Cristo, essas pessoas, né? Deixando o Espírito Santo limpar, podar em nós, a fim de ficarmos mais frutíferos. Então, eu vejo isso, que a nossa maior luta, irmãos, nessa carta que eu entendi de Paulo, né, de viver em liberdade, é uma poda que Deus tem que fazer em nós todos os dias, né, nesses versículos que falam sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Muitas vezes a gente acha fácil, fala assim, ser cristão é fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil, não, porque se eu não abrir o meu coração, né? Se eu não quiser ser um pouquinho mais parecido todos os dias com o Senhor no caráter, porque eu falo que entendemos que o fruto é o caráter cristão, isso aí vai sendo formado em nós, vai sendo formado, né? Como qualidades que glorifique a Deus mediante a nossa vida e o nosso testemunho. Amém? Então é isso. Esse foi minha visão. Muito bem, então é isso mesmo, né? Parabéns a Madalena, a Clara, que o Senhor esteja abençoando, né? De uma maneira especial, palavra poderosa, né? Bruno, eu Gálatas é vou ter que dar uma maravilhoso. saidinha para pôr alimento para a Luana, tá? Tá bom. Então nós agora nós vamos estar vendo o da Midian, né? Midian. Deixa eu colocar aqui. Só aqui. Tá baixa? Você já pôs? Não, ainda não. Eu vou colocar. Estou colocando. Vai agora. Bom dia a todos, bom dia professor Bruno, bom dia meninas do online. Eu tô meio sumida porque eu estou trabalhando agora no período da manhã até a tarde e deu uma sumidinha mesmo e não vou conseguir estar presencialmente com vocês nessa apresentação, mas estou enviando a gravação para o Bruno. E se vocês estão me vendo é porque deu certo. Epa. Espera só um pouquinho, gente, que tá baixo aqui para nós, tá? Tá baixo para vocês também ou não? Está. Tá baixa também aqui, tá muito baixinho. É. Agora, será que ela gravou baixo? Porque às vezes ela gravou baixo, né? Mas a situação é que aqui acho que acabou a pilha daqui, porque eu tô. Tem. Eu tô pensando aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é. Lá. Tem uma na igreja que é embaixo do Samsung e tem uma bolinha. Não sei se essa tem. Passa a mão aqui. Não vejo nada aqui. Não, vai desligar. Aí, ó.
Eu não apertei. Vamos ver. Glória a Deus. Vamos ver agora. Acho que aqui acertei. Delas, eu acho que já É. Vamos ver se eu consigo aqui colocar. Deixa eu colocar aqui maior. Tá, agora. Tentem aumentar o som de vocês aí também, gente. Ó, tentei aumentar aqui. Tentem aumentar o som de vocês aí também, tá? Bom dia a todos, bom dia professor Bruno, bom dia meninas do online. Eu tô meio sumida porque eu estou trabalhando agora no período da manhã até a tarde e deu uma sumidinha mesmo e não vou conseguir estar presencialmente com vocês nessa apresentação, mas estou enviando a gravação para o Bruno. E se vocês estão me vendo é porque deu certo. Então, o meu capítulo era o 3 de Gálatas, né? Nós decidimos em comum que faríamos o livro de Gálatas e eu fiquei com o capítulo 3. Então, uma breve introdução, né? Gálatas ele foi escrito para dar uma resposta específica, né? Para uma igreja específica. Pois não muito tempo depois de os Gálatas terem aceitado o Evangelho, apareceram perturbadores que atacaram Paulo pessoalmente. Podemos ver no capítulo 4, no versículo 17. E pregaram uma forma de cristianismo distorcido, né? Um falso evangelho. E o evangelho deles exigia a circuncisão para a justificação, insistindo para os Gálatas de que não apenas crescem em Cristo para a justificação, mas que também aceitassem a circuncisão. E esse zelo talvez reflita a pressão judaica, tentando converter os gentios ao judaísmo e não só pregavam a sua versão de evangelho, como também tentavam desacreditar Paulo. Por isso, em sua defesa, também inicia a carta reafirmando seu apostolado. Paulo ele tem por propósito, então, nesse capítulo 3, persuadir os irmãos Gálatas de que não é necessário a circuncisão como meio para a justificação, visto que já antes eles tenham sido apresentados ao Evangelho da fé, e retornar às práticas da carne, porque a circuncisão era uma prática da lei, da carne, os colocaria debaixo de novo da maldição da lei. Então Paulo vai relembrar os irmãos Gálatas, deixar registrado para nós a importância da lei, mas que ela também teria um prazo de conclusão. E é interessante que a palavra aio, usada para se referir à lei, é um termo usado para o escravo que era responsável pela educação de um filho, especialmente para identificar um mau comportamento e para puni-lo. E uma outra função desse aio era proteger o filho da influência dos de fora da família. E a lei ela funcionava de forma semelhante. Ela educava, punia e separava Israel da influência dos gentios. Mas tendo a lei cumprido a sua missão com a chegada do descendente, o motivo de a lei existir, retoma-se a fé, que uma vez já foi pré-anunciada a Abraão. E cumpre-se então a promessa de que todos os que vêm para a fé serão benditos e resgatados da maldição da lei. Mas ele relembra de que quem insistirem nela permanecer também terão que por ela viver. Mas justificação é só para aqueles que estão na fé, que decidirem entrar para a fé. Quando os indivíduos creem em Jesus,
são declarados justos diante de Deus, com base tão somente no que Cristo fez e não no que eles fizeram. Fomos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele. Somos herdeiros das promessas feitas a Abraão e, por essa promessa, recebemos o Espírito Santo. E todos quantos forem batizados com Cristo, de Cristo se revestirão. Participaremos da verdadeira comunidade da aliança, por andarmos em harmonia com o Espírito, que produz em nós a santidade, que é a evidência exterior da fé salvadora. E fazemos parte da Igreja de Deus Pai, que celebrará as bodas do Cordeiro. Então, assim devemos defender a nossa fé e viver a experiência da justificação, e ninguém tirará a certeza de que somos filhos, somos herdeiros da mesma promessa com Cristo. Então, esse é o resumo explicativo do livro de Gálatas, no capítulo 3, que a justificação é pela fé, não mais pela lei, e de que se estamos debaixo da fé, somos também herdeiros da mesma promessa com Cristo. Um abraço para todos vocês. Eu vou retomar esse ano, na turma da noite, devido aí ao meu trabalho. Um abraço para todos vocês, um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Bruno. Amém. Glória a Deus. Bênção, né? Graças a Deus. A Maura vai ser semana que vem, né? Que você pediu, né, Maura? Isso. Então, tá bom. Então, semana que vem a Maura faz. Acho que a gente agora pode ligar o ar, né? Pode deixar fechado. Aí liga o ar. Isso. E se tiver muito frio, aí a gente... Nós somos tudo friolento. É. Mais ou menos. Muito bem. Glória a Deus. Muito bem, gente. Vamos então dar a continuidade de Apocalipse, né? Nós começamos, né? Paramos